Olá, tudo bem? Muito obrigado por sua audiência. Começando aqui na Rede 10 de televisão, hoje chegando em mais de 20 cidades em todo o interior do estado do Rio de Janeiro. Programa Política, hoje com um convidado muito especial, que você já vai saber, falando de cultura, de política. E, claro, o objetivo do programa é sempre mostrar para você, para a dona de casa, para o cidadão, como a política pode interferir na vida de todo mundo, desde a parte cultural, da parte econômica, enfim. Essa é a ideia do Política, trazendo sempre especialistas em cada área. O programa Política já vai começar. Muito bem. Política no ar, conversando hoje com um especialista em cultura. Ninguém menos que Carlos Ernesto Lopes, cabofriense, já nasceu com cultura no DNA, conhecido, claro, no meio artístico como Carlão. Carlos Ernesto Lopes, obrigado pela presença, obrigado por participar aqui do Política. E hoje a gente vai conversar sobre cultura, sobre política, e muitas vezes a senhora está em casa, né, e uma coisa não acontece. Pô, tinha desfile de carnaval, não tem mais. O bloco vai sair, não sai mais. E tinha uma manifestação cultural, não tem mais. Vai ter de novo. Como é que, às vezes, é uma decisão política. Enquanto a senhora está em casa fazendo a comida, né, o senhor está em casa lendo o jornal, alguém está decidindo que pode ter ou que pode não ter. É isso, sobre isso que a gente vai conversar aqui. Carlos Ernesto, obrigado por sua presença. Vamos falar de cultura, de política, de tudo um pouco? Vamos, boa noite a todos. É um prazer, vamos voltar de Obrigado. volta aqui no Política. Um programa que, quando as pessoas falam de política, a pessoa fica um tanto quanto reservada, mas as pessoas têm que entender que o mais importante hoje nas nossas vidas é a política. A política está em tudo. Até porque, se você parar para pensar, a política está dentro de casa. Sem dúvida. Né? Você tem que ter a sua política dentro de casa. Então, para mim, é um prazer muito grande estar aqui, podendo falar de gente, de história, de cultura e também dessa manifestação que a gente tanto acompanha mais de perto, que é o Carnaval. O Carlos Ernesto Lopes, esteve secretário de Cultura de Cabo Frio durante muitos anos, revolucionou e a gente sempre fala, claro, por ser um pouco mais experiente, a gente tem uma grande satisfação em contar essa história. E agora o Carlão é presidente da Liga das Escolas Senhoras, foi um dos fundadores, toda essa manifestação que acontece não só em Cabo Frio, como em toda a região. A gente sempre diz o seguinte, e olha lá o Carlão lá no meio, lá, porque alguma coisa de bom está acontecendo. Carlão, como é que essa sua trajetória, eu já falei aqui no começo, traz cultura no DNA, e aí começa a surgir manifestações culturais, folia de reis, carnaval, escola de samba, enfim, como é que você consegue dar conta de tudo isso? Como você mesmo falou no início, né, eu sou cabofriense, nasci aqui, fui para o Rio de Janeiro morar com 18 anos, fui servir o Exército, passei 6 anos no Exército e voltei em 89. 89, na época, era Ivo Saldanha, e desde aí a gente já começou a trabalhar com as manifestações culturais dentro de artes plásticas, artesanato, vários amigos, comecei a ter um contato, né, mais próximo. Mas isso se deu mesmo de fato, foi em 1997, quando o Milton Alencar Júnior, o nosso movimento, que nós fazíamos parte do Carnaval e tantas outras atividades da cidade, da área da cultura, nós fizemos um movimento para a criação da Secretaria de Cultura, né, que foi para a cidade, o que a cidade hoje vive de cultura, você pode ter certeza que isso tem tudo a ver com a criação, em 1997, desse movimento que foi dos artistas da cidade, que a gente conseguiu trabalhar isso. Então, a Secretaria de Cultura, na minha vida, ela me deu um norte muito grande, né? Eu pude trabalhar mais de perto todas as manifestações culturais, junto com todos os segmentos, e o Carnaval sempre esteve muito no meu DNA, né? Eu tenho uma relação com o Carnaval. Quando eu fui para o Rio de Janeiro, em 1984, eu servia com vários amigos que eram da Mangueira e que suas mães eram costureiras, outros eram aderecistas, e eu vivenciei muito isso no Rio de Janeiro. E voltei para Cabo Frio com essa experiência e contribuí com alguma coisa, com certeza, para que hoje o Carnaval da cidade pudesse ter um lugar, né, específico na cidade, onde o olhar para o Carnaval, hoje ele tem uma visão da cultura, né? Porque você ter apenas um olhar para o Carnaval
O carnaval ele não é um evento. O carnaval ele é uma manifestação cultural. Tem uma diferença em um espaço muito grande quando se fala de evento e quando é uma manifestação cultural. Evento, você pega aquilo assim, coloquei aqui e resolveu. A manifestação cultural, não. A manifestação cultural tem os porquês, da onde vem, por que fazer. Né? Que a gente fala de políticas públicas de cultura. Carlão, você começou falando sobre a criação da Secretaria de Cultura. Queria que você explicasse, até para você que está em casa entender, e aí, claro, que entra a parte de uma decisão política. Até então, não existia Secretaria de Cultura, como não existia na maioria das cidades brasileiras. Como também não tinha Ministério da Cultura, sempre foi um adendo, uma superintendência, alguma coisa. Qual a importância, qual a diferença, Carlão, de você ter uma superintendência e você ter uma Secretaria de Cultura? A diferença é muito grande, né? A visão, inclusive, da política que se coloca em relação a você lidar com o secretário de cultura ou você lidar com o diretor de cultura, né? A superintendência, ela não tem a questão da dotação orçamentária, né? Quando a Secretaria de Cultura tem uma dotação orçamentária, onde o secretário... Tem uma verba própria. Tem a verba própria. E é bom lembrar, e daqui a pouco eu sei que você vai falar, e eu vou retornar nesse momento, que nós vamos falar de 1997, quando a gente criou a Secretaria de Cultura de Cabo Frio. Não foi fácil, né? Pelo contrário, existem imagens que estão aí na memória audiovisual da cidade de Cabo Frio, sim, que retrata, né, que está lá registrado esse momento onde, na Câmara Municipal, os vereadores, querendo aprovar a Secretaria de Cultura, as pessoas da educação dizendo não, naquela época, porque eu acredito, e eu não me recordo, as imagens mostram isso, né, dessa história, por que alguém colocou uma fala, né, que a gente entra, em vez de fazer política, fala de politicagem, dizendo que a criação da Secretaria de Cultura iria tirar dinheiro da educação. E não era nada disso. Porque a Secretaria de Cultura tem o dinheiro dela específico. Tem vida própria. Vida própria. Então, isso aconteceu, isso foi um momento muito bacana, foi uma luta muito árdua de toda a classe artística da cidade, e nós saímos aí com essa vitória, né? Porque a vitória é da cidade, a vitória é do artista, a vitória da nossa história, é do patrimônio material, é do patrimônio histórico que nós temos, e hoje nós temos a possibilidade de mostrar isso para todo mundo. É extremamente importante que o Carlão está falando aqui sobre a criação da cultura e a importância de uma secretaria, e essa discussão que sempre teve em função de vai ter dinheiro, vai tirar daqui, vai ter... Claro, é um trabalho... eu sou jornalista, obviamente, tenho uma veia cultural e também poucas pessoas sabem, eu sou músico também, com carteira da Ordem dos Músicos do Brasil e tudo mais. Carlão, e o Carlão também já passou por isso, em alguns momentos da vida, em que fala assim, não, eu sou músico, eu trabalho com cultura, e a pessoa diz assim, você não trabalha, não? Não é? A gente já ouviu muito disso. Nossa! Então, assim, essa é a importância de ter uma secretaria, né? Quer dizer, você tem que, na verdade, catequizar as pessoas, né? Porque, na verdade, né, você imagina que as pessoas falam assim, mas você trabalha com carnaval, é moleza, é tranquilo. Eu acho que as pessoas acham que você só trabalha 4 dias por ano. Não, né? e as pessoas acham que eu vivo para o carnaval. E, na verdade, eu trabalho dentro da área cultural do município, onde trabalho com vários artistas, não só da área do carnaval, como fotografia, artes plásticas, artesanato, enfim, todos esses segmentos que compõem a cultura e que formam cidadão, né? Então, as pessoas, mas isso é cultural, a falta de informação que não chega nas pessoas. Por exemplo, eu costumo falar sempre, né, porque num país em que a cultura não é valorizada, sim, porque lá o que acontece? Você, seja na esfera federal, municipal ou estadual, você tem lá saúde, educação, obra. Nós precisamos tirar dinheiro de algum lugar. Tira da onde? Tira da cultura. Sim. Isso é uma política em que hoje isso está mudando. Porque a mesma mesa que se discute saúde, que se discute educação, a cultura tem que estar sentada nessa mesma mesa.
Sem dúvida. Porque é aquilo, você cria um hospital grande com tudo dentro, você não tem nem doença para estar naquele hospital para poder entender a importância cultural desse movimento de políticas públicas de saúde. Aliás, o Carlão tocou aqui num ponto extremamente sensível. Quando você cria uma Secretaria de Saúde, né? E desde que a gente se entende por gente, se fala em saúde, educação, saneamento e tal. E qual é o grande barato nessa história, né? Vamos aqui na linguagem popular. Muitas vezes, no hospital, se monta um hospital com toda a infraestrutura, como o Carlão está falando, e acaba chamando doutores da alegria, chamando o pessoal do fantoche, o pessoal do teatro, os músicos, leva a cultura para dentro do hospital. A cultura está em tudo, a cultura faz parte. Você vê que as aberturas das copas, a abertura da convenção que vai ter, quando chega alguém, sempre a cultura está presente. Desde a literatura ao teatro, sempre está presente. Então, a gente entende hoje na cidade da importância de você valorizar as políticas públicas de cultura. O que é valorizar políticas públicas? Pessoal, a gente quer esmiuçar exatamente para a senhora entender. Isso é extremamente importante na nossa vida. Então, vou dar o exemplo do que está acontecendo agora. E o Marcos talvez tenha umas fotos. O que está acontecendo na Morada do Samba? Nós criamos a Liga em 2001, nós estamos falando de políticas públicas de cultura, tá? Nós criamos a Liga em 2001, Liga das Escolas de Samba. A Liga das Escolas de Samba. Ela funcionou até 2015, porque naquela época, de 2013 a 2016, e olha que nós botamos, em 2012, nós tínhamos o melhor carnaval, o primeiro carnaval do interior do estado, do Rio de Janeiro, né? De 2013 a 2016, não sou eu que vou apontar dedo, as pessoas não souberam administrar tanto o espaço Morada do Samba, que nós estamos falando de 14 galpões com 500 metros quadrados, lindo, maravilhoso, funcionando. Acontecia as políticas... Um dos poucos no Brasil, hein? Só tem 2 cidades no Brasil, a cidade do Samba no Rio de Janeiro e Cabo Frio. E nós ainda é melhor, porque nós saímos dos barracões, desfilamos na passarela ao lado e quando termina a gente já está dentro dos barracões. Mas... Aliás, o Marcos tem umas fotos aí que vai começar e o Carlão vai comentar o material que vai aparecer na tela. Continua. Mas em 2013, isso aí já é atual, nós estamos aí na retomada com os barracões. Mas nessa época, isso aí é uma assembleia, né, que nós fizemos agora com todas as escolas de samba no retorno do carnaval, 45 pessoas, entre aderecistas, presidentes, diretores, sambistas. Nós fizemos e estamos de volta com o Carnaval da Cidade nessa assembleia que está aí para vocês. Carlos, eu queria que você explicasse para a dona de casa. Eu sempre falo na dona de casa que a pessoa que fica em casa mais humilde assim, não entendo muito, é política. Não, a decisão política é extremamente importante. O Carnaval, que na verdade não são só 4 dias, se trabalha 365 dias, porque quarta-feira de cinza dá uma relaxada, quinta-feira começa o trabalho da próxima temporada. É uma cadeia que envolve todo tipo de economia. Eu queria que você explicasse isso, que a senhora que está em casa pode fazer docinho, pode fazer costurar uma roupa. É isso que explica? É a cadeia produtiva, né? A cadeia produtiva do Carnaval, que hoje a gente está terminando aquela fala das políticas públicas, é o que a Morada vai fazer, né? Já fazia em 2012. O que é políticas públicas? Por exemplo, dentro do Carnaval, nós temos agora, com a Morada voltando, nós teríamos cursos de músico, dos ritmistas, marcenaria, carpintaria, eletricista, nós teremos também mestre-sala e porta-bandeira, voltado para o Carnaval, né? Como é que se explica políticas públicas em cima disso? Porque o Carlão, que dentro dessa história cultural, eu trabalho com administração, né? Eu estou de frente, mas vamos dizer que a Covid tivesse me levado. Quem estaria substituindo o Carlão nesse momento para retornar à Morada do Samba? Se nós não investimos no que é para o futuro, que são os jovens, não tem a continuidade disso. Sim, sim. Então, quando você faz políticas públicas para que isso dê continuidade, mesmo sem você,
Sim, naquele, tem que andar sozinho. Tem que andar sozinho, você faz uma política para beneficiar a cultura. Né? E qual toda é a sociedade. a sociedade? E qual é o resultado disso para a cidade? O carnaval gera emprego? Gera. Traz economia para a cidade? Traz. Valoriza o artista? Valoriza. A cidade só tem Incentiva ganho. o turismo? Pô, o turismo... É um produto turístico? Nossa, você vê, não sou eu que falo, são os dados que falam, né? Carnaval, 100% de ocupação. Rede hoteleira, 100% de ocupação. Restaurante, 100% de ocupação. Os taxistas, 100%. E fora aqueles mais indiretos, que são aquelas pessoas que vivem do carnaval, que produzem fantasias, que o cara que vai gravar no estúdio o samba enredo, quando você entra no estúdio, no mínimo você tem 4 pessoas dentro do estúdio Sem de dúvida. músico. Mas essas pessoas comem, porque para você gravar dura quase o dia inteiro, passando, não é isso? Então você vai comprar quentinha em algum lugar. Quando você compra quentinha em algum lugar, você está gerando emprego e renda para outro. Então é uma cadeia produtiva muito grande. A gente tem acompanhado de perto isso, nós estamos fazendo esse levantamento para que esses dados sejam colocados para a sociedade entender da importância que é o carnaval. Né? Eu acredito que esse amadurecimento, a Liga foi fundada em 2001, hoje nós estamos aí chegando a 22 anos de Liga, a gente tem um amadurecimento muito grande de todos os carnavais que nós tivemos. Então, é um momento diferente, a gente não pode esquecer, porque tem que fazer parte sempre da nossa lembrança e dentro do coração. Existe uma história no mundo antes e depois da Covid. E isso Sim. não pode deixar de ser levado em conta, porque muita coisa mudou, inclusive a forma, o comportamento e a atitude das pessoas. Presidente da Liga das Escolas de Samba, o homem da cultura. Carlão, isso está no DNA, claro, a gente conhece, o jornalista tem essas facilidades, a gente conhece toda a família do Carlão, toda a família envolvida com cultura. Isso, aliás, a gente sempre costuma dizer aqui, você entra na cultura, isso é mais ou menos como o vinho, você entra, nunca mais você sai, é isso, Carlão? Não tem... não sou ex-cultura. Não existe. Muito difícil uma pessoa que tenha o privilégio, né, de conhecer esse segmento, né, essa produção cultural, seja em qualquer dessas artes que nós temos que representam a nossa cultura. Muito difícil você sair, porque, na verdade, você conhece e você passa a perceber que isso sempre esteve dentro da sua vida e você nunca se atentou. O Valmor, na época do quartel, de 1994 a 1989, eu não estou brincando para você, eu não tinha ido ao cinema no Rio de Janeiro. Eu não fui assistir a uma peça de teatro. Eu não fui a um show. Para dizer que não foi a nenhum show, eu fui no Rock in Rio, na época, no primeiro Rock in Rio, Sim. porque o quartel fez a segurança do espaço externo. Levaram você. É verdade. Então assim, são privilégios. Inclusive, assim, eu sempre falo, né, cara, conhecer Milton Alencar, eu conheci Milton, eu tinha um Bagdá Café, que era um restaurante aqui no Portinho, e o Milton Alencar, o Miguel, na época, hoje o presidente da Câmara, tinha lá seus 6, 7 anos, trançava a minha perna, então era uma época bem bacana, e eu conheci a Milton Alencar. Quando ele foi secretário, né, ele me chamou para trabalhar com ele. Eu digo para você que, assim, a minha vida cultural, né, porque Milton é um cara super culto, é um cara que dá oportunidade. O Milton pega a chave, abre a porta da casa dele e fala assim: meu irmão, entra aí porque você vai aprender algumas coisas. Então, foi muito importante essa passagem minha com o Milton Alencar, o primeiro secretário de Cultura do município, e que hoje a gente colhe todos esses frutos aí com toda a galera que a gente conseguiu trazer, né, agregar. Falando em Milton Alencar Júnior, um abraço ao Milton e a toda a sua equipe. Obrigado, Milton Alencar. Aliás, estamos aqui aliás, a primeira TV a cabo aqui foi exatamente uma iniciativa do Milton Alencar. O Canal 10 aqui tem mais de 20 anos e uma história de sucesso. A gente vai falar aqui de
disso aqui, ó. Memória audiovisual. É o MAV. É o MAV, Memória Audiovisual. Tem um filmezinho que você vai ver do Memória, que é o resultado do que já está acontecendo. Mas antes, Carlão, Memória Audiovisual é importante para a cultura? Nossa. Eu tô aqui arrepiado de saber, de entender a importância do MAV para a cidade, que é a Memória Audiovisual, que é um acervo muito rico, né, que o Milton tem desde 1996. São imagens, fotografias que fazem parte hoje desse projeto, que é um projeto junto com a FAPERJ e a FAETEC, lá do estado do Rio de Janeiro. O deputado Dr. Serginho esteve aqui, inaugurou, né, junto com os presidentes da FAETEC, e trouxe para Cabo Frio, que é um cabo-friense, sem dúvida, entende a importância da cultura, de deixar registrado ad eterno esses momentos. De 96 para cá, a Cabo Frio TV tem imagens. O que nós estávamos falando ainda agora? Nós estávamos falando do momento lá na Câmara de Vereadores, em 1997, as pessoas estavam lá gritando, não, cultura, o vereador saía daqui, brigava com o outro ali, né? Isso está registrado. Não, a cultura é um negócio assim hoje. Isso está registrado no MAV, né? Assim como vários carnavais, assim como vários... Ivo Saldanha varrendo a rua. Nossa Senhora! Entrevistas com personalidades da cultura. Nossa Senhora, é muita imagem. Que, na verdade, Cabo Frio era Arraial, era Búzios, era Cabo Frio todo, né? Porque ainda não tinha emancipado. Então, assim, essa história ela é muito rica. Existe o site, você vai aparecer aqui na tela, você vai entrar no MAV, Memória Audiovisual, vai ver um filmezinho, e já tem até uma resposta disso. O Marcos vai colocar agora para a gente dar uma olhada. Tem um link, não tem, do MAV? Tem um link do MAV. Vai aparecer o link aqui, mas você vai ver um filmezinho agora extremamente interessante, já desse resultado. Não é isso, Marcos? De maio hoje, 1º de maio, e a gente teve uma expectativa bastante interessante lá no Correão, quando nós chegamos lá para fazer algumas imagens, eu, a Bruna e a Kelly, nós encontramos pessoas que estavam lá, amigas nossas, que deram esse depoimento. Entrando no Instagram, tive a oportunidade de ver, né, que agora Cabo Frio tem um acervo de audiovisual. E não satisfeito, entrei lá, dei uma procurada. Quando entrei no esporte, me deparei com o antigo futebol de Cabo Frio, que era jogado na quadra, tanto da Cabo Friense quanto do Tamoio, a quadra lotada. E me deparei com o meu parceiro de trabalho aqui, PC novinho. Bota lá em 99, goleando, fazendo gol, dando show. Então, de parabéns aí. Que lembrança boa, que lembrança boa. Milton, queria primeiro te agradecer por você ter resgatado esse período do futsal nosso. Eu, quando me vi, me emocionei, cara. Porque a gente tem muitos amigos da gente que a gente não encontra mais assim no dia a dia. E encontrar aquela galera jogando, todo mundo novinho, com aquela cara de bobinho, jogando. Esse depoimento para nós é resultado. Isso porque eu só decupei o esporte, né? Que ainda vou na cultura, ainda quero chegar no carnaval. Eu vou procurar, vamos achar a gente lá de novo, PC, vou achar. Ou no carnaval, ou nas festas. Meu arquivo ambulante, isso é bom demais. Olha, tu sabe de coisa de Cabo Frio. Esse homem abrir a boca, meu Deus do céu, cai tudo. Valeu, obrigado, valeu. Obrigada, pessoal. Memória audiovisual e os primeiros resultados. Muito bem, você acabou de dizer o que a gente chama no meio artístico, né? Uma palhinha do que vem por aí, do que já está instalado. Carlos Ernesto, quando você assiste, você vê o depoimento das pessoas que agora entra no site lá, tem esse acervo, né, de mais de 30 anos de história. Além do lado histórico, tem o lado emocional das pessoas? Sim, você viu ali, né? Conheço o Douglas e o PC. O PC jogou handball comigo. Você é um grande ponta do handball cabo-friense.
E quando o PC fala que ele pôde assistir e ver vários amigos, é disso que eu estou falando. E o Douglas botou muito bem. Você viu, ele procurou esporte, clicou. Mas tem ali obras. Tem, quero ver o Festival Internacional de Coral. Quero ver o aniversário da cidade. Você vai poder pesquisar isso. E isso está hoje à disposição para a sociedade cabo-friense. Se vocês querem conhecer mais um pouco, vocês podem entrar no link. Né? Aparece o site. Aparece aí. o site aí. E também vocês podem passar na Cabo Free TV, porque onde é que eles fazem essa transformação da imagem para a captação, para transformar tudo isso nesse trabalho que é o MAVE, aqui na Cabo Free TV. Passa por aqui, procura a Bruna Pozebon, que ela idealizou, junto com o Milton Alencar, esse projeto, e está aí. Hoje um projeto bacana para o futuro, né, para os jovens que hoje estão aí, terão acesso à história. Lembra da história que eu estava falando do Carlão? Quem é que substituiu o Carlão? Tem uma hora que não vai estar aqui. Mas a memória, né, o legado, fica para todo mundo. Isso é política pública de cultura. Exatamente sobre isso que o programa Política quer trazer, exatamente para discutir, né, e que as pessoas possam entender, então a política pode funcionar dessa forma, pode afetar, pode melhorar a minha vida, claro, sem dúvida. O Política vai fazer um breve intervalo e nós continuamos aqui no Canal 10. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo e tem milhões de pessoas que sofrem com essa pobreza. As desigualdades não se limitam à diferença entre ricos e pobres. Temos também um abismo das diferenças entre homens e mulheres, negros e brancos. São diferenças salariais, mas também de direitos, puxados pelo racismo e machismo. Reduzir essas desigualdades é fundamental para que todas e todos tenham acesso a direitos básicos, como saúde, educação e moradia. Mas o que podemos fazer para diminuir essas desigualdades? Um dos caminhos é ter um sistema tributário mais justo. No Brasil, os mais pobres pagam proporcionalmente mais impostos do que o 1% mais rico da população. Se os super ricos pagassem mais impostos, teríamos mais dinheiro para investir em políticas públicas para os mais pobres, o que ajuda a reduzir as desigualdades. Outro caminho é o controle e a qualidade de gastos nas políticas sociais, onde a sociedade tem o direito a uma informação transparente. Erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades são princípios da nossa Constituição. Essa é a nossa agenda e pode ser a sua também. Nos ajude a tornar a sociedade brasileira mais justa, menos desigual. No Brasil, a fome é a realidade de milhões de crianças e adolescentes que vivem na pobreza. Muitas mães que às vezes não têm o que comer. A gente passou necessidade, né? Quando você diz sim à LBV, você leva alimento e dignidade a muitas famílias. A comida daqui é muito boa e saudável. Aqui na LBV, eu almoço e também lancho todo dia. Acesse lbv.org e doe agora. Para tirar passaporte, para se matricular na universidade, para trabalhar no serviço público, para exercer a cidadania, sua situação eleitoral precisa estar em dia. Não votou e nem justificou a ausência nas eleições? Acesse o site do TSE e regularize sua situação eleitoral. Regularizou? Resolveu! Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Muito bem, de volta com Política, aqui no Canal 10, Cabo Frio TV e Rede 10 de televisão, hoje em mais de 20 municípios. Os municípios principais, que é toda a Serra, a partir da sede em Friburgo. Se você for assinante, você também assiste em Niterói, assiste em Campos e várias cidades, o Canal 10 está presente. Política conversando com Carlos Ernesto Lopes, Carlão, sobre a importância
da política e a importância da cultura. As duas coisas têm que estar juntas para funcionar, para atender as pessoas, para educar as pessoas. E, aliás, o Carlão colocou muito bem aqui, para você que ligou, acionou o seu celular agora, né? A cultura está presente em qualquer parte do mundo, né? Até na China, onde o regime é totalmente autoritário, existe uma manifestação cultural de abertura, de ordenamento, enfim. Então, hoje, os shows que abrem o campeonato de futebol americano são um dos mais milionários do mundo, tem uma manifestação cultural. E o Carlão conseguiu resgatar, né? Você faz cultura também, indo aqui nos projetos Quilombola, trazendo Folia de Reis. E eu lembro que o Carlão, o jornalista tem essas vantagens, está sempre acompanhando as atividades, brigou muito para trazer Folia de Reis e mostrar que isso era uma manifestação cultural. Carlão, explica um pouquinho como é que era essa história da Folia de Reis e que vingou afinal, graças a Deus, né? Na verdade, assim que a gente assumiu a secretaria em 1997, a gente procurou verificar os equipamentos, né, da cultura. Quando eu falo equipamentos, Cáritas, Forte São Mateus, na época não tinha teatro ainda, a Fonte do Itajuru, enfim, todos esses equipamentos que fazem parte dos monumentos históricos da cidade. E a gente, no segundo passo, foi identificar as manifestações que nós tínhamos aqui. E naquela época, nós conseguimos resgatar 8 Folias de Reis. Cada Folia de Reis tinha aí por volta de 30 a 40 membros, né? E a gente fez um esforço muito grande. As pessoas não tinham, Cabo Frio não tinha o contato visual do que era uma Folia de Reis. E foi muito bacana, porque a gente, o palhaço, né, que faz toda a graça da Folia de Reis, por essa manifestação cultural, as pessoas começavam a dizer que era coisa do diabo, que era, enfim, um entendimento que, pela falta de informação. O que a gente fala de políticas públicas é justamente isso. O que aconteceu, passou 97, fomos para 2007, passamos em 2017. Nós estamos falando de 20 anos. Olha, quando você não investe, quando você não tem uma política pública de cultura que vá atender aos anseios das manifestações culturais. As folias se perderam. Algumas pessoas foram para a igreja, outras pessoas não conseguiram renovar dentro das suas famílias as pessoas que fazem parte da folia, e isso foi terminando, acaba uma, acaba duas, acaba três. Hoje nós temos a Folia de Reis do São Cristóvão, uma Folia de Reis da Praia do Siqueira e uma folia lá, que é de Cabo Frio, mas na época Cabo Frio era junto, está em Arraial do Cabo. E falta ainda um olhar, né, para essas folias, né, porque elas têm suas dificuldades. Elas têm as suas indumentárias, tem a roupa do palhaço, tem instrumentos. E as pessoas têm que entender que isso tem que ter uma verba específica para que isso se mantenha, para que tenha uma manutenção para isso acontecer. Que, na verdade, é um grande produto turístico, né? No Nordeste, Folia de Reis é um sucesso. Nossa! E isso é uma história muito rica, né? Essa história, ela faz parte desse acervo do MAV, que nós estamos falando, e a gente, quando vê isso saindo pelos dedos, eu fico muito preocupado. Porque eu adoraria estar muito mais podendo falar, né? Tem uma coisa que eu vou até deixar aqui, um registro, que eu acho um absurdo. Eu sou funcionário público concursado, certo? Trabalho com cultura há mais de 30 anos. Eu, por ser funcionário público concursado, não posso ser conselheiro de cultura do município. Porque lá na lei orgânica de 400 mil anos atrás, quando sei lá quem, está escrito que o funcionário público não pode ser. Por quê? Porque tem os representantes do governo, é paritário, né? Sim. Sociedade civil. Que na maioria nem são concursados. Isso. E aí eu não posso ser.
Porque com 30 anos de bagagem. Não pode. Então, fica aqui já, até para que... Está na hora de rever isso. Sim, para que os vereadores, as pessoas que fazem parte da cultura do município, que revejam isso. Sem Porque dúvida. você vai olhar hoje o Conselho Municipal de Cultura, ele está lá, foram eleitos, mas ele não funciona. Não funciona por uma questão administrativa, coisas de políticas, e as pessoas não conseguem conseguir tirar esse ranço que assola a cidade de Cabo Frio, que é essa coisa da... você trabalha com fulano e você tem problema com ciclano, então você não faz parte. Quer dizer, a parte técnica fica de lado. A parte técnica esquece. Cara, eu sou engraçado. Eu fiz parte de um grupo político da cidade durante 27 anos. Durante 27 anos, eu me dediquei ao grupo político. Saí do grupo político e fui para outro grupo político. Mas não deixou a cultura. Eu sempre fiz tudo aquilo que cabe eu, como cidadão, para a cidade. Não posso deixar de fazer. Sem dúvida. Né? E quando a gente vai para um outro grupo político, o que eu quero dizer é que a gente quer mudança. A gente precisa mudar a forma como se lida com a cultura, com a população da cidade. A gente precisa ver alguma coisa que vá fazer diferença disso tudo que a gente já viu. Então, é importante a gente falar de cultura, é importante a gente falar de política, porque ela faz parte das nossas vidas. Né? Então, eu não posso me abster, eu não posso me calar diante do que a gente precisa estar fomentando na cidade de Cabo Frio. Sempre onde tiver uma luta pela cultura, você pode ter certeza que o dedo do Carlão vai estar lá. Aliás, se você acha que os conselhos, né, isso é uma invenção agora de políticos, negativo. Os conselhos existem desde que o mundo é mundo. E um dos conselhos mais clássicos, né, da história é o Conselho dos Lordes, da Inglaterra. Né? Agora nós tivemos lá a coroação do Príncipe Charles, mantém um primeiro-ministro, mas existe o Conselho dos Lordes, que é exatamente as pessoas experientes que fazem parte, que vem lá da Roma Antiga também. Enfim, então o Conselho é extremamente importante, que é uma parte da sociedade, outra parte do poder público, para definir os rumos da política e das políticas públicas que definem as pessoas. Carlão, você como homem de cultura, esses 4 anos de governo, e aí temos que registrar isso, porque nós, como jornalistas, também trabalhamos com cultura. 4 anos se desmanchou a cultura, se cortou verba, se cortou tudo. Não tem nada a ver com a pandemia, não. Teve a ver com iniciativa e decisões de pessoas que nem eram do ramo, né? Isso foi um desastre? A gente já falei sobre isso, né? As pessoas, quando pensam em cortar gastos, acham que cortar gasto tem que se cortar da cultura. É um pensamento que eu acho um pensamento bem ignorante. Por que eu estou falando isso? Você vê, nós estamos falando de gente, história e cultura, certo? Você imagina os idosos, né? A gente sabe qual a dificuldade do atendimento aos idosos na saúde, né? Se você culturalmente faz uma prevenção através dos profissionais de educação física, que você faz uma política pública de saúde através do profissional de educação física para essas pessoas, os mais idosos que hoje estão precisando dessa mobilidade, sabe, da fisioterapia, o hospital vai ficar mais vazio, cara. Sem dúvida. As pessoas precisam entender que o investimento na prevenção, que o investimento nessa mudança do entendimento eu estou tentando aqui, porque quando o Carlão fala, acha que eu estou criticando. Eu não estou criticando, cara. Eu estou colocando a possibilidade que vocês possam, como administradores, seja lá, seja B, seja E, não interessa quem seja, mas que as pessoas tenham um compromisso com a população de fato. E esse é um exemplo muito, muito clássico e muito transparente e muito claro dos idosos. Porque se fizesse com que o profissional de educação física cuidasse
desses idosos. Meu irmão, sabe o dinheiro que tira da cultura? Ia estar sobrando na saúde. Sem dúvida. Então não ia precisar tirar dinheiro da cultura. A ignorância passa por aí, pelo entendimento. Que, aliás, o que o Carlão está colocando aqui, quando você... A gente já falou aqui no primeiro bloco, quando você começa a lotar os hospitais, você acaba chamando o pessoal da cultura para poder animar o pessoal que está no hospital, né? É meio incoerente isso, mas é fato, né? É fato. Chega a ser, não é cômico porque é trágico, sim, né? Sem dúvida. Mas é uma responsabilidade muito grande. A cultura tem que estar na mesma mesa onde se discute saúde, educação, toda a infraestrutura da cidade. A cultura é tão quanto ou mais importante do que as outras pastas. Por que a cultura não tem o mesmo peso do esporte? Porque todo programa de governo, seja municipal, estadual ou federal, sempre se fala no esporte como um dos caminhos, né, para salvar o jovem e tal. Essa discussão a gente ouve há 50 anos. E a cultura também, né? A cultura é dessa forma porque as pessoas, você falou no início do programa, que as pessoas perguntam para você não trabalha não, sendo músico? Sem dúvida. Como assim? O meu trabalho é ser músico. Eu vou para a noite, eu vou lá... Alegrar as pessoas. Eu levo cultura para as pessoas. Através das minhas letras, da minha música, eu estou levando literatura, conhecimento. O Carlão está colocando aqui extremamente importante, porque quando você senta num barzinho e pede uma música, o camarada você fica até um pouco irritado. Pô, você não sabe essa música? Assim, gente, o cara estuda música, o cara ensaia em casa, né? Ele não começa a cantar ali na hora que você está vendo, né? Tem um trabalho todo por trás, tem um professor, enfim. Aliás, essa é uma das propostas da Morada do Samba, né? As pessoas acabam não vendo que aquele resultado que ele está assistindo é um resultado de trabalho, de dedicação, de estudo, de ensaio, né? De paixão. Pô, a gente vê aí músicos que, né, hoje a dificuldade... É lógico que aquilo que a gente fala de políticas públicas de cultura, eu bato nessa tecla porque hoje nós temos um leque de artistas na cidade fenomenal. Aliás, aqui é um berço, né? Se você parar para pensar nos nomes que hoje nós temos fora, como Marina Vergara. Sem dúvida. Hoje, campeoníssima no Carnaval da cidade. Nós temos aí o Alvinho tocando com Alcione. Nós temos o Maestro Bodega, que formou mais de 200 alunos com Apanhente Cavaquinho. Vários músicos estão por aí. Você vê o Encontro de Terça, né, que é um projeto do Chapoquinha. Sim. Aconteceu ontem lá na Avenida Assunção. Um garoto que pegou os amigos, isso acontecia no quintal do Chapoquinha, que era um quintal da casa dele, que ele botava uma mesa, pegava os músicos, nada de som, só no voz e nos instrumentos. Os caras fazem um projeto dessa natureza e a cultura não consegue visualizar a importância desse espaço. Eu fiquei muito chateado, né? Vai ter o encontro de choro, né? Sim. Há 2 semanas eu tô falando com as pessoas direto e estou botando isso aqui agora. Como na cidade vai ter um grupo de choro e não convidam as pessoas que fazem o choro da cidade? Há 30 anos. Há 30 anos estão falando do Maestro Bodega, que é conhecido internacionalmente, cara. Sem dúvida. Aliás, tocou para o Príncipe Charles quando ele esteve aqui. Então essas coisas que são alguns cuidados que a gente tem que perceber. Eu não estou aqui para apontar dedo para ninguém, mas eu acho que a gente tem que ter esses cuidados. Nós temos que ter esses cuidados, porque a gente tem que ter respeito com a arte da pessoa. Ninguém pode chegar para o Valmor e falar assim: Valmor, eu sei que você é músico, mas você trabalha com o quê? Aliás, poupa, né? O Carlão está tocando aqui, já que a gente está falando de cultura, né? Eu tenho carteira da Ordem dos Músicos do Brasil, né? Que, aliás, é OMB, Ordem dos Músicos do Brasil, e fui preso quando eu tinha 20 e poucos anos, porque a polícia chegou e falou: se você tinha que ter carteira de trabalho assinada, você tinha que andar com a carteira, e eu tinha uma carteira que a Polícia Federal emitia. Aliás, mas nessa época ele tinha cabelo. Sem dúvida, sem dúvida. E assim, eu tenho até hoje a carteira que a Polícia Federal dizendo que você era artista.
e que você podia exercer a sua profissão. Você tinha que ter uma carteira de trabalho, uma carteira da Ordem dos Músicos, tem que estudar para isso e ter uma carteira da Polícia Federal para você exercer. Olha só que ponto que chegou o negócio, mas já passamos por isso. Nós temos uns vídeos aqui que o Marcos vai colocar e o Calão vai comentar sobre essa retomada, né, de carnaval, da Morada do Samba. E, Calão, está sendo difícil retomar? Isso, pode passar, Marcos, pode botando aí que eu vou falando. É bastante difícil, né? Isso aí é o Liga que Liga, o programa que vai estar de volta aí a partir de junho, aqui na Cabo Frio TV. Essa é a Morada do Samba, né? Nós estamos aí nessa retomada. O Miguel Alencar, que tinha acabado de chegar, a gente abre no retorno o galpão completamente destruído. Você vê lá em cima já tudo, tá vendo aquele furado? Aquilo ali foi um fogo que aconteceu em 2017, muito sujo, muito largado. E a gente conseguiu, o prefeito da cidade de Cabo Frio, José Bonifácio, entendendo toda essa fala que nós estamos fazendo com o carnaval, ele entendeu e liberou esse galpão e mais 2 galpões, né, que eram onde funcionava o antigo da Secretaria Municipal de Cultura. E nós retomamos lá a Liga, né, em parceria com a Bacaf. Nós voltamos para a Morada do Samba, muito largado, vai ser um trabalho muito árduo nessa recuperação. Estão aí os sambistas, né, os presidentes de escola de samba, que nós estamos indo para o outro galpão que eu estou falando para vocês, que é o primeiro galpão, onde vai acontecer, onde estarão aí acontecendo a administração da Morada do Samba. Esse retorno não está sendo feito sozinho, ele está sendo feito pela Câmara Municipal de Cabo Frio, pelas secretarias do município, através dos seus secretários de educação, a Concercaf, que ontem esteve lá e limpou tudo. Nós temos, ontem também teve o vereador Jean, que esteve lá. Nós tivemos também o secretário de esporte, o Gabriel, que foi muito bacana na colocação dele de trazer essas oficinas para lá. Enfim, nós temos um projeto muito grande para a Morada do Samba. Tudo isso aí que vocês estão vendo, o Jefferson, que é o secretário de mobilidade, Gerson Buitrago, ele já está desocupando esses espaços para que aí, afinal, a gente possa retornar à Morada do Samba. Está aí um registro desse retorno. Muito bem, Carlos Ernesto trazendo novidades aqui no Política e o que nós percebemos, e aí a função do programa Política é exatamente mostrar, né, que as decisões políticas podem interferir na sua vida. Aí você vai dizer assim, a senhora que está em casa, o senhor que está em casa vai dizer, mas como isso, né? Aquilo lá ficou largado, foram mais de 5 milhões investido na construção da morada, depois, né, chegou ao segundo carnaval melhor do estado do Rio de Janeiro. Nós temos imagens desse carnaval que você está falando, o Marcos vai colocar as imagens do quanto o nosso carnaval era grande, né? Justamente em cima dessas decisões. E agora a gente vê, né, tudo literalmente largado e que vai custar aos cofres públicos, né, para recuperar. Se tivesse mantido, não teria essa despesa agora. É mais ou menos como na sua casa, quando a senhora deixa o banheiro, não precisa refazer as coisas. Olha o tamanho disso aí. Isso aí é uma foto da Império de Cabo Frio, arquibancada lotada, a Império de Cabo Frio desfilando na Morada do Samba. Essa aí é a comissão de... Você vê, né? Isso é um plano alto. Lá atrás, no outro portal, a Império de Cabo Frio completamente dentro. E o sambódromo, né, lotado, um espetáculo de cor. Isso aí é a Flor da Passagem. Também é um momento da Flor da Passagem, mostrando todo um trabalho de um carnaval que faz do ano. E esse é o momento, o ápice. Isso é muito legal, porque esse é o momento da apuração, né? É o momento que as pessoas ficam aguardando. Império de Cabo Frio. 10. Que o Carlão faz muito 10. Bem. Então, são momentos que a gente guarda na nossa memória. Inclusive, faz parte, a Liga das Escolas de Samba doou todo o seu acervo de audiovisual para o projeto MAV, esse projeto que está aí à disposição da população. Nós temos um carnaval e nós vamos retornar em 2024 com um desfile único, uma escola que as 11 escolas vão estar preparando,
mostrando essas belezas, né, de como se faz um belíssimo carnaval. Tá aí a banda da cidade, na época aí o enredo era o petróleo, né, até o petróleo se transforma na beleza no meio da avenida. Então, isso foi que o carro Fumacê, na hora quando a agremiação do Jorginho Catispero ia desfilar, estava entrando, o condomínio já estava funcionando, o Fumacê passou lá do outro lado, né, onde fica o estacionamento, e o vento automaticamente jogou para dentro. Isso foi uma imagem muito bacana. De desligar o vento. Isso, mas isso criou uma briga danada durante o desfile. Mas deu tudo certo, o Jorginho desfilou e saiu bem. E sem mosquito, né? Porque o Fumacê tinha essa função. Jorginho Catispero é um querido. Carlos Ernesto, quando você já teve um projeto, já que estamos falando de carnaval, está vendo essa maravilha, aliás, gera emprego. Claro, a gente já falou aqui com mais de 50 itens da economia, né? Desde a Dona Maria que frita o bolinho até o carpinteiro, o serralheiro, e inclusive esse apresentador que vos fala aqui trabalhava também no carnaval como comentarista ou fazendo reportagem, serviu de escola para muitos jornalistas que estão hoje aí em plena atividade. Quer dizer, o carnaval é sempre uma grande escola, Carlão? Sempre é uma grande escola. O ano inteiro. O ano inteiro. Nós chegamos a ter na Avenida 4 televisões, Cabo Frio TV, Canal 11, Canal 7 e Jovem TV. Nós tínhamos 2 programas de rádio, Botequim do Amauri, que é o oficial. Sim. Tinha o do Ademilton Ferreira. Sim. E Sidney Marinho também? E Sidney Marinho também. Então, essa grande escola, né, que quem faz o carnaval não é o Carlão. Ela pode ter a gerência da Liga, sim, mas não é só a Liga, não é só a Abacaf, não é só a Prefeitura. Essa escola que monta, porque nós temos a Guarda Municipal, nós temos a PM, nós temos os bombeiros, tem a mobilidade, tem o meio ambiente. Todo esse projeto, né, todas essas pessoas de secretarias, tanto governamental como da sociedade civil, faz parte dessa escola. E trabalham no inteiro. Por isso que o carnaval da cidade de Cabo Frio ele é feito com todos, por todos e para todos. Se não for assim, não rola. Não rola. E as pessoas têm que estar se despir, né? Tem que se despir da vaidade. E dos ranços, né? Do ranço tem que deixar lá para trás. Não era nem para ter pego, né? E ser humilde, vir, estar perto, ajudar. A gente está aqui, pedindo às pessoas que estejam dentro do carnaval e que a gente possa fazer um belíssimo carnaval. Qual o carnaval que nós queremos, né? A gente vai falar com todo mundo. Se todo mundo não se dá com todo mundo, eles se entendam lá. O que não pode é a população sofrer, pagar por aquilo que não compete a ela. Cabe a ela, especificamente, ter a sua cultura e a sua manifestação cultural realizada e bacana, né? A gente está falando de carnaval. O carnaval é alegria, não dá para ser de outra forma. Aliás, eu vou fazer uma observação aqui. O Carlos Ernesto está falando que se a pessoa não gosta de A, não gosta de B, e aí não vai estar registrado na história. O Keith Richards e o Mick Jagger ficaram sem se falar durante 10 anos e o Rolling Stones não quebrou. Tá aí há mais de 50 anos, os dois subiram num palco, não se falavam e nem por isso deixaram de fazer show. É isso que você está falando, né? Sim, é exatamente isso, né? É óbvio, assim, as pessoas quando me olham, vai ver Serginho, não tem jeito. Não tem jeito, eu trabalho para Serginho, é a pessoa com quem eu estou trabalhando, acabou. Não pode ter essa confusão. Né? Eu não posso... Mas tem que olhar o lado bom, né? O que você está fazendo de bom pela cultura? É óbvio, tem que, já que tem... rapaz, nós temos um deputado, nós temos pessoas hoje na esfera federal. Cabo Frio precisa utilizar essas pessoas para trabalho. Sem dúvida. Para trazer para cá. E não tem outra forma disso. Isso é uma decisão que passa pela política. É uma decisão que passa, mas é comportamento isso. Sim. Isso é comportamento e você tomar a atitude de se despir da sua vaidade para chegar assim, a população é beneficiada, tá certo, é isso mesmo. Fulano, chega aqui porque a gente precisa fazer assim. Toma atitude. E participa. E participa. Carlos Ernesto,
agradecer a sua presença aqui no Política. Você se dirige para aquela câmera, você tem 1 minuto para fazer a sua convocação para retomar essa manifestação cultural, não só na cidade de Cabo Frio, como na região toda. Obrigado pela presença. Eu que agradeço ao programa Política, a Cabo Frio TV, a você, Valmor, que sempre tem um carinho muito grande. Você é um cara que fez parte, né, dessa cultura desde que eu me entendo como uma pessoa de cultura. A gente é amigo desses... Não vou falar a idade, porque senão vão saber que você já chegou aos 70 anos. Conta aí, não dá, né? E eu fico muito feliz de estar dentro de um veículo de comunicação sério, que fala de coisas que vêm levar à população o melhor. Nós estamos trazendo a informação correta, nós estamos trazendo o que de fato é. Aqui a gente não precisa estar melindrado nas falas, a gente fala realmente o que a gente pensa como cultura do que é para a cidade. Cultura forma cidadão e cultura é a nossa praia. Muito bem, muito obrigado. Política fica por aqui. Até o próximo programa.